Olá, meus amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus para o dia de hoje. Já pedimos a você para você dar o seu likezinho, já compartilhar, fazer o seu comentário aí embaixo. E se você não assinou o nosso canal, assina o nosso canal. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Esses são os 12 que Jesus enviou em missão após lhe ter dado as seguintes instruções. Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. E diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, Jesus já está assim distribuindo, enviando os discípulos para os lugarejos, para as comunidades que se formavam, que já existiam, para as cidades, para fazer exatamente o que eles estavam fazendo. Os discípulos já estavam prontos. Os discípulos agora iam para a missão. E Jesus deu os conselhos seguintes: não vai no meio dos gentios, nem entre na Samaria. Os gentios era aquela gente mais complicada, mais difícil, que debochava da palavra de Deus e não queria mais saber da palavra de Deus. Os gentios é aquele que apostata da fé. Às vezes até já buscou e já conviveu com a palavra de Deus, mas despreza a palavra de Deus. Não quer mais saber. A vida do mundo é mais interessante do que a vida que Deus tem a oferecer no mundo. E os gentios, eles estão muito próximos daqueles que têm uma profundidade de mágoas, de rancores, de ódio e de insatisfação com a vida. O pessoal da Samaria era um pessoal alegre, um pessoal que se divertia e que vivia um pouco separado da ligação com Jerusalém, com Nazaré, com as cidades circunvizinhas. Era uma cidade com condições, que o povo tinha condição, tinha um grande comércio na Samaria, mas as pessoas também, elas se envolviam muito com uma mistura de crenças. Todo tipo de crença tinha lá. Era como os agnósticos, como os que acreditavam nos astros, como aqueles que tinham ídolos e adoravam toda sorte de coisas e de simbologia e de amuletos e todas essas coisas era desagradável ao povo que convivia com aquela religiosidade muito forte e
procurando e buscando seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Então, a recomendação, a princípio, como eles eram principiantes na missão, apesar de já serem atestados e configurados como discípulos, que Jesus já estava enviando, ele fez essas duas recomendações, porque gentios e Samaria tinha lá as suas peculiaridades e que meio que atrapalhavam um pouco as missões. E ele diz assim: ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Eu sempre fico feliz em partilhar essa palavra, em pregar essa palavra, em falar esta palavra, porque esta palavra, ela está no berço do nascimento da comunidade Adorai. É sim. O nosso discipulado, ele é trabalhado em cima deste evangelho, que essa passagem é o mistério cristológico para a comunidade Adorai. O que significa mistério cristológico? O mistério de Cristo. O que Cristo apresenta para o dom Adorai, para que seja realizado. Então, essa palavra aqui, ela é muito forte para nós, da nossa comunidade. E para aqueles que querem se engajar na comunidade, aqueles que querem conhecer a comunidade, aqueles que querem especialmente ser um vocacionado na comunidade. Esse é o mistério cristológico. É muito, eu fico feliz cada vez que eu partilho essa palavra. Porque diz: ide resgatai o povo perdido da casa de Israel, ou o povo que se perderam da casa de Israel. A casa de Israel é a casa de Deus. O povo de Deus escolhido e eleito. Só que é aqueles rebeldes que abandonaram a causa, abandonaram o evangelho, abandonaram os ensinamentos corretos diante de Deus e querem fazer sua vida lá fora de qualquer jeito, de todos os jeitos. Então eles estão perdidos. Eles têm o pastor, que é Jesus Cristo, mas eles não querem estar com ele, querem estar de todo jeito. E Jesus quer que vá resgatar esse povo, que vá buscar essa gente, que vá tocar o coração dessas pessoas com afeto, com carinho, com ouvir, com aconselhar, com cuidar. Que é sempre o que está dentro do mistério da nossa comunidade. Mas, não só. Eu falo assim da comunidade porque é uma coisa muito particular nossa. Mas é uma coisa muito pública, porque é para mim e é para você estar no evangelho, qualquer um pode abraçar. Ele diz assim: por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. O reino de Deus está próximo quando está dentro de nós, quando está na nossa casa, quando a gente traz Jesus para ser o centro da nossa vida. O reino de Deus está próximo. Quando se aproxima a segunda vinda de Jesus, o reino de Deus está próximo quando a gente traz para nós a realidade do evangelho. E quando a gente coloca e aplica na nossa vida todos os ensinamentos que são possíveis convivermos, são possíveis de vivenciá-los na nossa vida, como regra de vida, com condição para a gente viver melhor. Hoje, Vinete, mas eu não vivo numa comunidade, eu vivo na minha casa. Mas você tem a regra da vida da sua casa. Que hora você levanta, que hora você dorme, que hora você almoça, que você janta, quando você sai para trabalhar, quando você volta, quando você cuida da sua casa.
Todas essas coisas têm as suas regrinhas. Cada pessoa, por exemplo, eu tenho um jeito específico de lavar a louça. Quando eu vou lavar a louça, eu separo toda a louça de um lado, os talheres de outro, as coisas, e eu vou fazendo por etapas. Os mais volumosos eu lavo primeiro, depois eu vou lavando os pratos, por último eu lavo os talheres, que eu nem gosto de lavar aqui para nós. Mas assim, mas eu faço. Então tudo isso são regras. Tudo isso são regras. E nas igrejas também tem suas regras. E nos templos tem suas regras. Naquela época, nas sinagogas, tinha toda uma forma para se entrar. Os homens, as mulheres não entravam, os homens entravam. Tudo tem regra na vida. E a palavra de Deus é a maior, é o conjunto de todas as regras que a gente precisa seguir. Tirar tudo que é possível, porque é um volume muito grande. A gente vai lá e toca o coração do outro com a palavra de Deus, ou com um afeto, ou com um abraço, ou com um carinho, ou com um escutar, ou com o socorrer na hora da aflição. Tudo isso faz parte daqueles que estão sendo resgatados pelo Pai através do ID que Ele deu. Ele não dá só para a comunidade adorar esse ID, não. Ele dá para você. Ele dá para todos nós. É a palavra de Deus, esse estado serve para toda a gente. Serve para todo mundo. Ide e resgatai o povo perdido da casa de Israel. Anunciai que o reino de Deus está próximo. E a gente tem visto muita coisa. Quem é dessa geração que nós estamos vivendo está acompanhando tudo o que está se passando. Todos os sinais. Quando virem essas coisas acontecerem, saber que o reino de Deus está próximo. É a segunda vinda do Senhor que está se aproximando. Ser resgatado por Jesus e aceitar o convite desta preparação para voltar ao seio do Pai, para voltar à igreja, para voltar à comunidade, para estar conosco, vivenciando a palavra de Deus, é atender esse ídolo do Senhor, fazer sua vontade, em obediência ao que Ele nos ordena, para alcançarmos a salvação e fazermos parte do reino que está no meio de nós. Amados irmãos e irmãs, peça ao Senhor a graça de vivenciar a palavra de acordo com o ID que Ele nos dá. Assim como Ele fez com os discípulos, faz comigo e faz com você. Aceita de coração, porque o reino de Deus é o melhor lugar que o cristão pode viver. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja. Beijo no coração, paz e adoração.